Olá, eu me chamo Thalia e eu vou apresentar o trabalho sobre Química e Cultura, Patrimônios Históricos como temas para projetos interdisciplinares na formação docente. Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi considerada a importância de se valorizar os saberes prévios dos estudantes quando se está em sala de aula. Assim, a proposta foi o desenvolvimento de uma prática de ensino no curso de licenciatura em Química que buscasse favorecer os processos de ensino e aprendizagem dos licenciados. Foi priorizada a valorização da cultura local de uma forma interdisciplinar, englobando a temática patrimônios históricos, especificamente a ponte metálica sobre o rio Caí, que foi trazida da Bélgica e foi instalada em 1900 e até hoje é utilizada pelos moradores da cidade de Feliz. Esse projeto foi desenvolvido no terceiro semestre da licenciatura em Química nas disciplinas de Química Inorgânica 1 e Planejamento Educacional, Currículo e Avaliação, e foi desenvolvido visando a aplicação da química dos metais na educação básica. A estrutura do projeto contou com o tema, os componentes curriculares, a justificativa, os objetivos, a metodologia, os recursos didáticos e a forma de avaliação que seria aplicada. E os estudantes da licenciatura foram avaliados quanto aos seus conhecimentos químicos e pedagógicos no desenvolvimento do projeto. A ideia do projeto é responder à pergunta: a ponte de ferro é de ferro? E esse projeto seria aplicado no primeiro ano do ensino médio de uma forma interdisciplinar, com as componentes curriculares de História, Geografia, Língua Portuguesa, Física e Química. Inicialmente, os estudantes eles desenvolveriam um texto abordando seus conhecimentos prévios em relação à cultura e à química dos metais, utilizando a criatividade inicialmente para fazer essa relação. Em seguida, seria aplicado o conteúdo de ligação química, de ligação metálica, e depois seria feita uma atividade investigativa em grupo com visitas à biblioteca e ao museu. Por fim, os alunos desenvolveriam um relatório reflexivo que seria apresentado para os demais colegas quanto às pesquisas realizadas. Essa prática de ensino contribuiu para uma melhor relação entre a prática e a teoria, trazendo uma nova perspectiva quanto ao trabalho docente, com criatividade interdisciplinar e valorizando os saberes locais, tudo isso para melhor construção do conhecimento por parte do aluno. Obrigada. Olá, bom dia, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu pensei sobre um eixo facilitador que pode promover a transdisciplinaridade na área das ciências da natureza. A química, os conteúdos de química, de uma maneira geral, eles são classificados como bastante complicados, difíceis de serem entendidos, assim como também descontextualizados e não relacionados a outras áreas do saber e ao cotidiano de todas as pessoas. Tá? Partindo de experimentos bastante simples, como, por exemplo, a detecção de amido em folhas de plantas, essas plantas submetidas a diversas condições de cultivo, tá? Por exemplo, como supressão, né, do fornecimento de água, de luz e até de CO2, e verificar isso. E depois um segundo experimento também simples, que faz, então, uma fermentação alcoólica a partir de carboidratos mais simples. Tá? Com isso, seria possível fazer uma relação entre vários componentes curriculares, como, por exemplo, se pensarmos na parte de história e até na parte de geografia, o uso, né, de combustíveis fósseis ainda muito presentes e a sua substituição agora, então, um combustível ecologicamente mais adequado e também de uma fonte que é renovável. Com isso, seria possível fazer interação entre as mais variadas áreas, né, do conhecimento, listados aqui nessa imagem, como, por exemplo, biologia, né, artes, linguagem, matemática, geografia, história, como eu já acabei de mencionar. E isso também está previsto, se nós formos olhar do que está previsto e do que está entendido e compreendido como sendo uma competência na Base Nacional Comum Curricular,
que na verdade ela é definida, né, como uma mobilização, né, de conceitos, de conhecimentos, né, umas habilidades que envolvem, né, desde práticas cognitivas, socioemocionais, e todas essas atitudes e valores para que esse estudante, ele passe, né, a ser um cidadão e uma cidadã muito mais consciente, né, e muito mais engajado com os problemas enfrentados no mundo, começando, né, com um único problema, que seria a produção, né, de combustíveis menos poluentes e não tão dependentes, né, de combustíveis fósseis. Tá? Então, se nós pensarmos no experimento, né, de detecção de amido em plantas que foram submetidas a diferentes condições, né, de cultivo, é possível, né, usando um Lugol, né, uma solução de iodo, visualizar esse amido e fazendo uma fermentação alcoólica, pode-se mostrar para os alunos como esse amido sintetizado pelas plantas a partir da fotossíntese, sim, pode ser convertido numa fonte de energia. E isso, de uma certa forma, facilitaria com que esses conhecimentos químicos promovessem um elo, né, com tópicos que são abordados por outros componentes curriculares, né, promovendo desta forma, então, a transdisciplinaridade e talvez, inclusive, a interdisciplinaridade, que é o foco deste trabalho. Obrigada. Então, esse é o trabalho, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olá, esta é a apresentação de um pôster digital elaborado para a 41ª EDEC, onde é apresentado a produção de corantes naturais e seu potencial para futura utilização em alimentos, como um método de substituição para corantes artificiais. Para a realização deste experimento, foram selecionados alimentos com coloração mais intensa, como beterraba, cenoura, espinafre e hibisco, para que assim fosse possível realizar uma maior extração de cor. Como método para a extração, foi utilizado uma estufa industrial, onde, para cada amostragem, foram estabelecidas as temperaturas de 25, 40 e 55 graus Celsius, nos intervalos de tempo de 120, 480, 1080 e 1440 minutos. Portanto, para cada uma das amostras, foram necessários a utilização de solventes, tais como água, vinagre, etanol 70%, etanol 96% e uma solução de água e etanol. Eles podem ser aplicados na produção de tecido, alimentos e cosméticos. Aqui temos uma tabela com os melhores resultados obtidos nas extrações, onde a beterraba possui melhor resultado a 25 graus Celsius, no tempo de 1440 minutos, o que equivalem a 24 horas, nos solventes de etanol 70%, solução de água e etanol e também com o vinagre. Já a cenoura obteve um melhor resultado com a mesma temperatura, mas no tempo de 120 minutos, ou seja, 2 horas, com o solvente de etanol 96%. O espinafre possui uma extração melhor em 2 horas, com solventes alcoólicos, na temperatura de 40 graus Celsius. E por fim, com 25 graus Celsius, temos o hibisco, que ficou na estufa por 24 horas, com solventes de água e vinagre. Como podemos perceber, cada uma das amostras tiveram seus tempos de respostas distintos para a extração, devido às suas características distintas. Também vale mencionar que é recomendado para a produção de corantes com finalidade de pigmentação de alimentos que se use solventes próprios para consumo humano, ao invés dos solventes alcoólicos utilizados neste experimento. A dor do charque é barata, o sol terra
é o garrão. É fácil ver tua pata na marca e sangue no chão. O boi que morre te mata pouco a pouco, meu irmão. O boi que morre te mata pouco a pouco, meu irmão. Saudações, me chamo Giovanni. Me chamo Yuri. E somos alunos do curso de licenciatura em Química do IFRS Campus Feliz. E com o desenvolvimento da disciplina de estágio 1, tivemos a incumbência de realizar um estágio em um espaço não formal de educação. Para isso, devido à nossa afinidade, nosso gosto pelo campo e pelo tradicionalismo, escolhemos duas entidades tradicionalistas para se trabalhar, CTG Velha Cambona e o Piquete de Laçadores Timbaúva, ambos de Portão. Escolhemos a temática do Shark para ser um tema de interesse para os participantes do CTG e também que conseguíssemos abordar a química, onde trabalhamos os princípios do sal, suas propriedades físicas e químicas e como isso interfere no nosso cotidiano. Ao final do nosso trabalho, da nossa atividade, realizamos então uma oficina sobre o preparo do Shark. Assim, nos deparamos com uma diferença de idade muito grande, de 6 a 60 anos. E com essa diferença, a gente teve que administrar para conseguir ter uma construção de conhecimento considerável, né? E a outro ponto, acreditamos também ter alcançado esse objetivo por conta de resultados que a gente recebeu depois da prática ter acontecido, nas semanas depois, de pessoas que estavam lá presentes, que participaram dessa prática, mandando fotos, áudios, fazendo o seu próprio Shark. Assim, a gente conclui que a docência ela não é somente importante ou ela não acontece somente na escola, dentro de um âmbito escolar, mas sim ela acontece e é importante em todos os lugares e a todos os momentos. Ensino de Química Ambiental em Grupo de Escoteiros de São Sebastião do Caí. Autores Marina Pegoraro, Suelen dos Santos e Marjorie Antunes. As oficinas foram realizadas com o Grupo Escoteiro Taquató, o movimento escoteiro visa envolvimento com a comunidade baseado em valores, respeito, amizade e amor pela natureza. O Ramo Lobinho, onde foram feitas as atividades, tem crianças de 6 a 10 anos. O lema deles é melhor possível, mostrando que estão sempre dispostos a fazer o seu melhor. O tema das oficinas foi meio ambiente. Com isso, o planejamento foi em cima de atividades lúdicas, trabalho em equipe e aprender brincando. A primeira oficina, ela foi com conteúdo poluição, trabalhando a poluição do solo, da água e do ar. Cada uma delas com experimentação ou atividades como brincadeiras. Uma delas foi a experiência para visualizar a poluição do ar, onde eles realizaram a produção de dióxido de carbono para imitar as liberações desse gás por indústrias, automóveis e outros meios de transporte. Outra atividade foi a coleta seletiva para trabalhar a poluição do solo, onde eles tiveram um jogo para separar os diferentes materiais nas cores das lixeiras correspondentes. Por último, na primeira oficina, foi feito o jogo Estrela, que é muito popular entre os grupos de escoteiros, e eu, como escoteira e ex-participante do grupo, sempre gostei muito. Obviamente que tivemos que adaptar ao tema da oficina. A segunda oficina foi dada continuidade ao conteúdo da primeira, poluição, foi falado sobre o tempo de decomposição do lixo, a utilidade dele e também o lixo eletrônico. Para a decomposição de resíduos, a gente deu continuidade a uma atividade iniciada na primeira oficina, onde desenterramos alguns diferentes materiais e fizemos análise e observações sobre o que aconteceu nesse tempo com cada tipo de material.
Outra atividade foi a confecção de brinquedo com garrafa PET, onde eles viram a possibilidade de resgatar materiais já utilizados e transformá-los em brinquedos. Foi realizado também um experimento, criando um plástico biodegradável através de materiais orgânicos. E a última atividade foi um quiz, onde recebemos um feedback muito positivo por parte do grupo. Por fim, nosso agradecimento ao Grupo Escoteiro Itaquató e aos demais envolvidos no processo. Olá a todas, todos e todes, meu nome é Bárbara, eu vou apresentar o trabalho intitulado Desinformação, Negacionismo e Covid-19, as disputas pela verdade. Esse trabalho foi desenvolvido com a doutora Rochelle Loguercio no programa de pós-graduação em Educação em Ciência. Como referencial teórico, utilizamos Michel Foucault, que entende a vontade de verdade ou a verdade em si como terceiro sistema de exclusão do discurso. A vontade de verdade seria um desejo de implementar determinados acontecimentos como verdadeiros. Isso se torna poderoso quando pessoas que ocupam lugares de poder tendem a utilizar as instituições para estabelecer as verdades desejadas, mesmo que essas verdades não sejam factuais. Ainda, Donna Haraway discute sobre saberes localizados, mencionando que há um entendimento positivista de que existe uma universalidade da verdade, sendo que ela é parcializada e depende de qual ângulo determinado objeto está sendo analisado. Nesse sentido, a desinformação é uma ferramenta para que determinadas vontades de verdade sejam pautadas e disseminadas como verdade factual e universal. O objetivo desse trabalho, portanto, foi discutir a importância da divulgação científica, buscando promover um maior senso crítico na avaliação de informações e notícias que estão viralizadas, a partir das análises das estratégias de enfrentamento entre discurso científico e anticientífico. Para isso, utilizamos uma coleta de dados na mídia social Twitter, que tende a dar novos significados para acontecimentos sociais e políticos, além de, no geral, ter uma formação de dois grupos antagônicos que disputam a hegemonia, nesse caso específico, o discurso científico versus o discurso negacionista. Como filtro, a gente usou a temática da Covid, especificamente as curas sobre a Covid, a partir de tweets de divulgadores de ciência da área de saúde. O período foi de maio a julho de 2020. Olhando os resultados, a gente pôde ver que há uma tendência dos divulgadores de ciência buscarem a verdade científica e uma factualidade, e tentam enfrentar, de certa forma, a vontade de verdade das instituições brasileiras e tendem a tornar a ciência mais acessível, buscando interditar e rejeitar o discurso negacionista. Nas respostas, a gente pôde enxergar a presença do discurso das instituições brasileiras, nessa vontade de verdade de implementar o kit Covid como uma solução e de entender a Covid-19 como uma gripezinha. Ainda a gente pôde visualizar nesses tweets disseminação de estudos falsos e que há uma falta de criticidade para avaliar os estudos científicos. Portanto, o efeito da fake news a gente entendeu como se a defesa do conhecimento que está na estrutura do saber moderno e contemporâneo é mediada pela ciência, e esse conhecimento, esse saber, está sendo constantemente interpelado por informações falsas que, por consequência, podem mudar essa estrutura de saber vigente, no caso da episteme científica. E é isso, muito obrigada. Olá a todos, eu me chamo Daniele e estou aqui para falar um pouco sobre modelagem no ensino da Química. Para isso, nós devemos conceituar modelo e modelagem. Modelagem é o processo de construção de modelos, e modelo, para Bimengut, é entendido como uma forma para representar algo ou tomar decisões. A nossa pesquisa tem como corpus de análise 11 textos retirados da revista Experiências do Ensino de Ciências, e esses textos são baseados no ensino de Química na educação básica. Os nossos resultados apresentaram que os 11 textos têm o modelo como forma de representação, e para isso nós buscamos tipologias para modelos de representação, os quais são o modelo concreto, o gestual, o simbólico, o visual, o verbal e o virtual. E dentre estes, o que mais apareceu nos textos foi o modelo concreto, que no ensino de Química ele é reconhecido pela utilização de bolinhas de isopor, palitos de dente, massinha de modelar, entre outros.
E outro ponto a se destacar é que a maioria dos textos abordaram um pré-teste e um pós-teste, que é a fim, de conhecer os conceitos que os alunos aprenderam ou não aprenderam. Mas os textos, eles apresentam uma limitada visão pelo processo de aprendizagem, que nos textos, eles não apresentam o processo de aprendizagem como complexo, plural, nunca homogêneo e nem linear, e sempre dinâmico. E por fim, é importante destacar que os textos analisados, eles apresentaram uma potencialidade de utilização de modelos na sala de aula como facilitadores e ou auxiliares no processo de construção de conhecimento. E ainda que a construção de modelos mobiliza os alunos a pensarem sobre as representações, ao passo que elaboram e transformam o conhecimento durante o processo de modelagem. Muito obrigada pela atenção. Olá, sou a estudante Isadora Soares Barbosa e vou apresentar o meu resumo sobre a atividade prática como ferramenta de estudo no ensino de Química. Bom, a nossa introdução conta um pouco sobre o nosso planejamento. O estudo da atividade foi realizado na FURG, na disciplina de Educação 6, com alunos do curso de Licenciatura em Química. Participamos de um projeto da CMSIM que nos proporcionou levar uma atividade experimental para uma escola de ensino fundamental. A nossa metodologia conta um pouco da nossa organização e da nossa experiência no dia que realizamos o projeto. A atividade experimental foi elaborada ao decorrer dos encontros da disciplina de Educação 6. Assim que escolhemos qual experimento seria, discutimos qual seria a melhor forma de abordar os alunos de ensino fundamental. Sendo assim, criamos uma linha de raciocínio mais simples para explicar o que acontecia no experimento. No dia, iniciamos com algumas perguntas para iniciar a discussão sobre o experimento. Nosso objetivo era desenvolver experimentos simples em que os alunos pudessem recriar em casa e refletir sobre suas ações no cotidiano com o ensino de Química. E após as perguntas, seguimos uma linha de raciocínio no qual o dióxido de carbono é o que expiramos e o oxigênio é o que inspiramos. E assim dentro do balão tinha dióxido de carbono e o contato dos elementos formaria o gás carbônico. Pedimos também que cada turma um aluno viesse interagir com o experimento. Os nossos resultados foram que os professores sentem um pouco de dificuldade em criar aulas mais atrativas como esta, porque precisam de um tempo maior para a organização, mas com as aulas práticas conseguimos despertar a curiosidade dos alunos. Bom, concluímos que é muito importante a interação dos alunos com experimentos, porque se torna um processo educativo que proporciona um maior diálogo e motivação dos alunos e dos professores. Obrigada pela atenção e pela oportunidade. Olá, eu sou a Júlia, bolsista voluntária do projeto Olimpíadas Científicas. O trabalho Olimpíadas do Conhecimento Despertando o Interesse pelas Ciências trata do projeto de extensão Olimpíadas Científicas, desenvolvido no campus Rio Grande do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS. As ações do projeto ocorrem em 2 escolas parceiras além do próprio Instituto, as Escolas Estaduais de Ensino Fundamental Aguinaldo do Nascimento e Barão de Cerro Largo, localizadas no município de Rio Grande. A equipe responsável por essas ações é composta de 13 pessoas, entre docentes das 3 instituições e bolsistas, e de uma voluntária da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Tem-se por objetivo auxiliar acadêmicos do ensino fundamental e do ensino médio na participação de Olimpíadas do Conhecimento, tais como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, OBMEP, e a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA. E, por consequência, busca-se despertar o interesse na ciência, incentivar a curiosidade e a autonomia dos discentes, aperfeiçoar o raciocínio lógico na resolução dos problemas apresentados, promover a socialização, conhecimento do outro, o autoconhecimento, além de aprimorar a concentração nos estudos.
A metodologia utilizada começa pela divulgação do projeto das Olimpíadas tanto presencialmente quanto pelo espaço digital do projeto. Após essa etapa, auxilia-se os estudantes com a participação nas Olimpíadas de interesse de cada um. As bolsistas disponibilizam materiais de apoio como preparação para as provas. Com o grupo de alunos de 2º ao 5º ano são realizados encontros semanais ministrados pelos bolsistas. Com os discentes de 6º ao 9º ano ocorrem atendimentos conforme a demanda também com as bolsistas. E com os acadêmicos do ensino médio, os atendimentos se dão com os professores regentes de cada área. Entre os resultados parciais, ressaltam-se o interesse de 175 alunos em participar do OBMEP Mirim, com índice de adesão de 87% nas escolas parceiras. A premiação dos estudantes do IFRS por medalhas e menções honrosas na OBA e na Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR. 45 inscritos na Olimpíada Nacional de Ciências, ONC, são uma das 3 instituições, com mais de 50% dos alunos do IFRS classificando-se para a segunda fase, e 20 participantes da Olimpíada do Oceano, O2, numa das escolas parceiras. As próximas metas do projeto incluem a participação na competição internacional de pôsteres da International Statistical Literacy Project em 2022, a participação da fase estadual da Olimpíada Brasileira de Química, OQ-RS, na edição de 2023, e a preparação para a edição de 2023 da OBR. Obrigada por assistir à apresentação. Acompanhe nosso projeto pelo espaço digital no Instagram em @Olimpíadas Científicas IFRS.